Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também aqueles meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Um ótimo dia para você, aliás, uma ótima tarde para vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus que pague vocês por esse apoio que vocês dão a esse humilde canal. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E gostaria de pedir a você que desse um joinha para mim aí, que isso me ajuda bastante, né? O YouTube divulga mais os meus vídeos, né? Quanto mais joinha tiver, mais o YouTube divulga. E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, mas gosta do meu trabalho, assiste meus vídeos, se inscreva no meu canal. Eu fico muito feliz se você puder fazer isso, tá bom, meus irmãos? E aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver desanimado lá na seita, né? Já não está mais confiando muito naquelas conversas fiadas ali, mas não pode perguntar nada, não pode questionar nada. Se você tem dúvida com alguma coisa, pergunta para mim aqui, tá? Liga para mim e pergunta para mim. Também aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, né? Liga para mim para a gente conversar. Eu vou ficar muito feliz. E aquele irmão que gostaria que a sua história lá nas testemunhas de Jeová fosse divulgada, que mais pessoas ficassem sabendo o que aconteceu com você, né? Você foi injustiçado lá, porque lá é assim, né? Lá, na maioria das vezes, a gente é injustiçado. Então, você gostaria que a sua história se tornasse conhecida, mas você não, às vezes é um pouco tímido, né? Não tem, acha difícil chegar em frente a um celular, fazer um vídeo, contar a sua história. Manda para mim, manda um áudio para mim contando a sua história, e eu faço um vídeo contando a sua história, tá bom? Agradeço muito a vocês por esse apoio e peço a vocês que continue assistindo os meus vídeos, né? E continue entrando em contato comigo para a gente conversar. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, WhatsApp. Bom, meus irmãos, as testemunhas de Jeová afirmam que são um povo diferente. Eles se orgulham de dizer que são um povo diferente. E eu até concordo com eles. Eles são realmente diferentes mesmo. São diferentes mesmo do restante da humanidade. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui por que eu acho que eles são diferentes. Eu assisti um discurso de um certo membro do corpo governante, né? O corpo governante, para quem não sabe, são os dirigentes máximos lá das testemunhas de Jeová. Esse membro do corpo governante, no seu discurso, ele dizia que a pregação do Evangelho, ou seja, as boas novas, como eles chamam, foi a obra mais importante de Jesus. A pregação das boas novas, o Evangelho, como você queira dizer, foi a obra mais importante de Jesus. Mas, pelo que esse cidadão disse, a morte de Jesus numa cruz, né? A morte de Jesus numa cruz, como resgate pelos nossos pecados, isso aí fica em segundo plano. A pregação das boas novas está em primeiro lugar. Não é isso? Mas vejam, meus irmãos, preste atenção. Vamos esclarecer aqui um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus veio destruir as obras do diabo. Isso não é importante? Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, ali diz que Jesus veio salvar, né? Jesus veio salvar o mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, Jesus veio salvar o mundo. Será que isso é mais importante? Será que as boas novas é mais importante do que salvar o mundo? E 1 João, capítulo 2, versículo 2, ali o apóstolo João diz que Jesus morreu como propiciação, não apenas pelos pecados dos apóstolos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Será que a pregação das boas novas é mais importante do que isso? Não sei, né? Veja, meus irmãos, o profeta Isaías, né, muitos anos antes de Jesus nascer,
700 e tantos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, escrevendo sobre Jesus, ele disse assim, ó, ele tomou para si as nossas enfermidades e nossas dores, ele levou para si. Veja, Jesus tomou para si as nossas enfermidades e nossas dores, ele levou para si. Isaías capítulo 53, versículo 4. Agora veja, meus irmãos, Isaías 53, versículo 5, Isaías falando sobre Jesus mais uma vez, ele disse, olha, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Isaías, capítulo 53, versículo 6, mais uma vez sobre Jesus, Isaías disse assim, ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Meus irmãos, essas profecias aqui de Isaías foram escritas, conforme eu disse, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Veja, meus irmãos, será que tudo que Jesus fez por nós, será que tudo que Jesus realizou para o corpo governante não vale nada? Será que a pregação das boas novas, andar batendo de porta em porta, ficar parado em pé numa esquina, ali, né? Ficar parado em pé numa esquina, é mais importante do que tantas obras que Jesus realizou? Bom, meus irmãos, olha, é claro que para o corpo governante, o resgate de Cristo não vale nada. Por quê? Porque o resgate de Cristo não dá renda para eles. O que dá renda para o corpo governante é você bater de porta em porta, vendendo livros, vendendo revistas, né? E ficando numa praça, né? Também ali, em pé ali, vendendo livros, vendendo revistas. E quem sabe até você pode capturar mais algum escravo para trazer ali para a senzala do corpo governante, né? Quem sabe você captura algum escravo ali e coloca na senzala do corpo governante, né? Veja, meus irmãos, os dirigentes das Testemunhas de Jeová, o chamado de corpo governante, eles dizem também que a caridade que Deus manda, que todos nós façamos caridade, eles dizem que essa caridade que Deus manda fazer é a pregação das boas novas, que essa caridade não é alimentar uma pessoa que tem fome, aquecer uma pessoa que tem frio. A caridade para eles não é isso, não. A caridade para o corpo governante, segundo eles, é pregar as boas novas ou evangelho, como você queira dizer. Mas veja, meus irmãos, veja o contraste aqui. Veja aqui a contradição deles. Eles dizem que o Deus deles, o Deus que eles servem, é o Deus de Israel, Jeová. Jeová, o Deus de Israel. Eles dizem que o Deus deles é o Deus de Israel. Agora veja, o Deus da nação de Israel preocupava com os pobres. O Deus da nação de Israel não pensava que o pobre precisava só de espiritualidade, não. O Deus da nação de Israel reconhecia a carência da pessoa de alimento e de roupa. Não era só do lado espiritual, não. Veja, por exemplo, quando Deus instituiu o dízimo ali para a nação de Israel, qual que era a função do dízimo? O dízimo era para alimentar os levitas que cuidavam do templo e alimentar os órfãos e as viúvas. O dízimo era para alimentar os levitas, né, que precisava disso, porque os levitas
quando Deus entrou, aliás, quando os israelitas entraram na terra prometida, os levitas não tiveram herança, não. Os levitas, Deus designou os levitas para cuidar do templo. E o dízimo era para alimentar os levitas e alimentar os órfãos e as viúvas. Então veja que Deus, Ele sempre preocupou com o alimento e com a roupa, né? Com o vestuário. Então veja que esse corpo governante, eles dizem que são servos de Jeová, mas eles estão muito longe do que o Deus de Israel praticava. Veja que não é só isso que o Deus de Israel fazia, não. Eu vou citar para vocês aqui mais exemplo. Ali em Israel havia uma lei dada por Deus que quem plantasse uma lavoura, ele não podia colher os cantos da lavoura. Ele vinha colhendo a lavoura, quando chegasse nos cantos ali, ele tinha que deixar os cantos da lavoura para os pobres colher, para as pessoas pobres que não tinham nada. E também, à medida que ele fosse colhendo, ele tinha que deixar alguns fechos para trás. Se ele vinha colhendo trigo, sei lá o que fosse, ele tinha que deixar alguns fechos para trás. Porque à medida que eles fossem na frente colhendo, os pobres vinham atrás. Os pobres vinham atrás colhendo os fechos e colhendo os cantos que Deus determinou que os ricos, que as pessoas que tinham mais posses, deixassem para os pobres. Veja, meus irmãos. Então, Deus, Ele sempre fez arranjo. Ele sempre fez arranjo para cuidar dos pobres. E a sociedade toda de vigia, na pessoa do corpo governante, diz que são os representantes de Deus na terra, diz que são os servos de Jeová e que são os representantes de Deus na terra, e desprezam esse arranjo de Deus de cuidar dos pobres, de alimentar e vestir os pobres. Eles pensam apenas no lado espiritual, que a pessoa precisa de dirigir estudo. Uma certa irmã do norte de Minas me contou uma história. Ela disse que, certa ocasião, ela trabalhando na pregação, deparou com uma senhora muito pobre, com as crianças, tudo com fome. O que essa senhora fez? Essa senhora chegou na congregação, chamou o ancião mais rico da congregação ali, e expôs para ele o caso ali, e pediu para ele que eles fizessem um arranjo ali, para fazer uma cesta básica para levar para aquela senhora. Esse ancião falou para ela que fosse lá, levasse Bíblia para a mulher, levasse revista, levasse livro e dirigisse estudo com a mulher. Que pobre precisa de Bíblia, pobre precisa de estudo, pobre precisa de estudar a Bíblia. E proibiu ela de fazer o arranjo, porque ele disse que ela, como mulher, ela não estava autorizada a fazer esse arranjo para arrecadar alimento para essa família. Proibiu ela. Então o que ela fez? Ela, apesar de pobre, ela chegando na casa dela, ela repartiu ali as coisinhas que ela tinha em casa para alimentar os filhos, dividiu meio a meio ali e levou um pouquinho, ficou com um pouquinho para ela e levou um pouquinho para essa senhora, para amenizar a fome dessa senhora e das crianças. Porque o ancião da congregação falou que pobre precisa de Bíblia, pobre precisa de revista Sentinela, é de livro, é de estudo bíblico. Pobre tem que ter essas coisas. Então veja, Deus, Ele sempre fez arranjo para os pobres. Então veja, meus irmãos, e as testemunhas de Jeová diz que são os representantes de Deus, a sociedade toda de vigia é a organização terrestre de Deus, e, no entanto, abandona esse arranjo de Deus. Veja que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a gente vê o arranjo de Deus para alimentar as pessoas necessitadas. Vamos ver aqui, no Novo Testamento, as palavras do discípulo Tiago, irmão de Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Veja que o corpo governante fala que são irmãos de Jesus, mas são muito diferentes de Jesus. Eles não são nem primos de Jesus, quanto mais irmãos. Veja aqui o que Tiago diz, aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Tiago disse assim, olha aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa e de alimento, e alguém disser, ide em paz, aquecei-vos,
fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? A fé sem obra é morta. Então veja, meus irmãos, Deus mostrou o quanto Ele preocupa com os pobres, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus mostrou a sua preocupação com o pobre. E essa religião das testemunhas de Jeová, né, que se dizem ser o povo de Deus, se dizem ser a organização terrestre de Deus, dizem que a caridade é a pregação das boas novas. Porque a pregação das boas novas é que rende dinheiro para eles, né? Então, eu quero, para terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. As testemunhas de Jeová dizem que são um povo diferente. E são mesmo, realmente são diferentes. Quem no mundo que diz que a caridade é a pregação? Quem no mundo que acha que a pessoa não precisa de comer, que precisa só de estudar a Bíblia? Só as testemunhas de Jeová. Só as testemunhas de Jeová que fazem isso. Só eles que têm esse pensamento, que as pessoas não precisam de comer, precisam de estudar a Bíblia, precisa de livro, precisa de Bíblia, precisa de revista Sentinela. Então veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová são realmente um povo diferente. Isso aí eu posso afirmar. Mais ninguém afirma isso. Mais ninguém no mundo não diz que a pregação das boas novas é mais importante do que a morte de Cristo na cruz para nos salvar do pecado e da morte. Só as testemunhas de Jeová que diz isso. Então, elas são diferentes. Eu tenho que admitir isso. São diferentes. Isso mesmo. Meus irmãos, um abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.